Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar um pouco sobre a percepção subjetiva de esforço, um indicador que pode ser muito útil para quem quer correr e evoluir na corrida. Não existe indicador mais simples de utilizar do que a percepção subjetiva de esforço para quem quer avaliar a carga de treinos de uma prova ou de um treino. Não necessita de relógios, não necessita de cintas, não necessita de telemóveis, não necessita absolutamente nada, apenas necessita ter uma escala numérica, saber quais é que é o número que corresponde a situação em que não estamos a fazer esforço e o número para definirmos qual é a situação em que estamos em esforço máximo. Basta isso, e com essa escala numérica vocês conseguem saber qual é que é a vossa carga de treinos, aquele esforço que vocês estão a aplicar naquele treino ou então naquele momento específico do treino. Isto significa que esta percepção subjetiva de esforço não é só para utilizarmos no final do treino, para avaliarmos como é que foi o treino, mas também pode ser utilizado durante o treino para verificarmos qual é que é o nível de esforço que nós estamos a fazer e, portanto, acaba por ser uma ferramenta muito útil até para nós percebermos se devemos continuar no ritmo a que estamos a correr ou se devemos abrandar, se devemos alterar algum tipo de estratégia e, portanto, é uma coisa que vocês devem testar porque é mesmo muito útil, porque também implica vocês conhecerem o vosso corpo, conhecer como é que ele reage ao exercício. Imaginem que vocês estão a ficar muito cansados e ainda falta uma distância muito grande para terminar a prova ou o treino. Então vocês sabem que vão ter que abrandar. Existe uma escala que é a escala de Borg, que é uma escala que vai de 6 até 20, em que 6 corresponde a uma situação em que não estamos a fazer nenhum esforço, para 20 em que nós estamos a fazer o esforço máximo, e é uma escala que é muito utilizada principalmente em laboratórios. E existem algumas evidências que existe uma correlação muito forte entre a escala de Borg e a pulsação que esse corredor tem naquele momento. Imaginemos que o corredor está a fazer um teste e que lhe perguntam qual é que é o nível de esforço de 6 a 20. Se ele disser que o nível de esforço é, por exemplo, 14, existe uma grande probabilidade de a pulsação que ele tenha ser essa pontuação multiplicada por 10, neste caso 140. Não vai funcionar para todos os corredores, mas vão ficar surpreendidos com a capacidade que este indicador tem de prever e de identificar qual é que é a vossa pulsação e, no fundo, saber qual é que é o grau de esforço que vocês estão a aplicar num determinado momento. Para aplicar em treinos na rua, treinos normais, é mais simples nós utilizarmos uma escala de 1 a 10, em que 1 é uma situação em que nós não estamos a fazer absolutamente esforço nenhum, para o 10 que é onde estamos a aplicar o esforço máximo. O incrível da escala de 1 a 10 é que existem também evidências que se nós multiplicarmos a pontuação que nós atribuímos num determinado momento, existe uma grande probabilidade de, se multiplicarmos esse valor por 10, esse valor ser a percentagem de VO2 máximo que nós estamos a treinar. Imaginemos que nós damos uma pontuação a um determinado exercício ou num determinado momento de 7. Existe uma grande probabilidade de esse 7 corresponder a 70% do VO2 máximo e, portanto, é também uma ferramenta também muito útil para vocês testarem qual é que é o nível de esforço que vocês estão a aplicar num determinado exercício. Nesta escala, um valor entre 5 e 6 corresponderá a um nível de esforço de um treino leve. A pontuação 7 corresponderá a um treino também aeróbico, mas já de certa forma desafiador, portanto já é um treino um pouco mais difícil. Um treino intervalado de limiar de lactato já corresponderá a um nível entre os 8 e os 9, portanto também já é muito próximo já do nosso máximo. A pontuação 10
já será aplicável para um treino intervalado em que nós estamos a treinar para o VO2 máximo, já com um treino com uma intensidade muito elevada. Existe uma grande tendência de nós querermos usar cada vez mais os relógios, usar um conjunto de gadgets que têm muitos indicadores, têm muita informação que nós podemos usar. No entanto, para alguns tipos de provas, torna-se bastante difícil nós conseguirmos usar esses indicadores de uma forma conveniente. Imaginemos, por exemplo, correr a um ritmo de 6 minutos por quilómetro. Pode ser super simples quando nós estamos frescos, quando nós estamos completamente descansados e estamos no início do treino. Agora imaginem que estão numa prova de 100 km e já correram 60 km ou 70. Esses 6 minutos por quilómetro pode ser correspondente já a um nível de esforço quase sobre-humano, brutal. E, portanto, quando nós olhamos para o ritmo, já quando estamos numa prova muito específica, como uma ultramaratona, é importante nós usarmos a percepção de esforço, porque aquele ritmo de pouco nos vai dizer daquilo que nós estamos, do esforço que nós estamos a fazer, mesmo para a frequência cardíaca ou outro tipo de indicador que também, que em alguns momentos poderá fazer sentido nós conseguirmos, nós analisarmos esses indicadores. No entanto, existem muitas situações em que a percepção de esforço se torna mais importante. Se nós estamos numa subida, de pouco nos vale nós estarmos a olhar para o ritmo, porque é a intensidade da subida, a própria inclinação, que é importante nós verificarmos e, portanto, a percepção, aquilo que nós estamos a sentir, acaba por ser mais importante para nós conseguirmos perceber como é que devemos continuar a prova. Desta forma, além de nos ajudar a identificar qual é que é, ou a quantificar qual é que é a carga de treinos que nós estamos a fazer, também é muito útil para nós identificarmos alguns sinais de alerta sobre alguma fadiga que nós estejamos a começar a ter. Nós de início podemos estar muito bem, mas depois começamos a sentir alguns indicadores de que a fadiga está a apoderar-se de nós e, portanto, esse tipo de conhecimento, que também obriga para nós conhecermos a nossa percepção subjetiva de esforço, vai ser muito útil depois a longo prazo e, portanto, vai ser muito importante vocês também, além de usarem todas estas ferramentas que os relógios atualmente fornecem, também terem essa percepção subjetiva, porque vai fazer toda a diferença, principalmente em provas mais duras, em que vocês tenham que decidir no momento o que devem fazer, porque são provas às vezes longas ou há provas muito rápidas e, portanto, nós temos que saber exatamente como é que o corpo está a reagir para depois fazermos os ajustes que forem necessários. Também ao longo do tempo vocês vão conseguir também monitorizar a vossa evolução. Se um determinado treino, num determinado ritmo, num determinado percurso, vocês no passado atribuíram pontuações 7 ou 8 e atualmente vocês já atribuem uma pontuação de 6, então aí já vocês também estão a ver que estão a evoluir e que estão a melhorar. Mas para conseguirem atribuir uma determinada pontuação ou então atribuir uma pontuação a um treino específico, é necessário nós conhecermos muito bem o nosso corpo, conhecermos os sinais que o corpo nos vai dando. E, por isso, é muito importante vocês também treinarem esse aspecto, porque de início tudo nos parece ou muito difícil ou tudo nos parece muito fácil, então acaba por não haver aqui grande vantagem a utilizar esses indicadores, porque não estão afinados para a nossa percepção, porque não conseguimos ainda perceber o que é difícil, o que é fácil. E nessas fases iniciais, então aí podem utilizar os próprios relógios para verificar qual é que é a pulsação que têm, qual é que é o ritmo que estão a correr, e aí conseguem afinar de certa forma a vossa percepção e tentar perceber, eu estou a sentir-me mais cansado, será que a pulsação também está elevada? Confere
que a pulsação está mais elevada, confere que eu estou a sentir-me mais cansado, então por aí vocês conseguem também treinar a vossa forma de obter a percepção subjetiva de esforço. Com o passar do tempo, então aí já conseguem, sozinhos, quase sem a utilização deste tipo de ferramentas, definir qual é a vossa percepção subjetiva de esforço e depois utilizar em provas mais longas e provas mais diferentes, em que os relógios já não são tão fiáveis para medir essa percepção e esse esforço que vocês estão a fazer. E basicamente o objetivo deste vídeo era este, era explicar que existe a percepção subjetiva de esforço, que é muito útil para vocês monitorizarem os vossos treinos e que eu garanto que vai ser aquilo que vai fazer a diferença entre um corredor e outro, muitas vezes é a forma como nós interpretamos os sinais que o corpo nos está a dar. Portanto, existem várias escalas, existe a escala de 6 a 20, em que vocês até têm uma correlação muito forte entre essa escala e a frequência cardíaca. Também tem a escala de 1 a 10, que também está muito relacionada com o VO2 máximo, portanto vocês conseguem ver qual é que é a percentagem, mais ou menos, da percentagem de esforço, de percentagem de VO2 máximo que estão a utilizar. E é importante vocês utilizarem, porque quanto mais vocês utilizarem, mais conhecimento vocês têm do vosso corpo. Portanto, era isto que eu vos queria dizer. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o vosso joinha, subscrevam o canal, ativem as notificações. Então vá, até à próxima e bons treinos.